Júlia e hoje a gente vai falar sobre essa coisa linda e maravilhosa que é o filme Scooby-Doo de Volta à Ilha Zumbi. Só que não. O filme começa com eles correndo em uma rua fugindo de um lobisomem. Eles correm até um beco sem saída, mas o Fred consegue capturar ele com a ajuda da máquina mistério. Ele era o jovem Whites. E agora tem uma pequena pausa onde o Fred limpa a máquina mistério e depois ir atrás de outros monstros. E eles eram a família inteira. Só que nisso o Fred perde a máquina mistério e ele acorda em uma lanchonete. Então a Daphne relembra que ele vendeu a máquina mistério. E isso aconteceu no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês lá ver o vídeo depois. E também eles tinham fechado a porta, eles tinham parado de resolver mistérios. E a Velma tem um vlog onde tem casos não resolvidos por eles. Então eles veem na TV o caso de um fantasma voador. E Salsicha e Scooby não querem ir resolver esse, até porque o xerife tinha mandado eles ficarem longe. E eles fazem os outros jurarem que eles nunca mais vão resolver mistérios na vida. E essa promessa só pode ser quebrada se o Salsicha e Scooby permitirem. Então eles, no caso Salsicha e Scooby, gostam de ver um programa de terror que fazem eles mais rirem do que ter medo. Então um patrocinador anônimo vai dar uma viagem a um paraíso tropical para o maior fã do programa, que no caso foi o Salsicha. E ele pode viajar com todos os seus amigos, incluindo um cachorro. Então enquanto isso, Fred, Daphne e Velma estão pirando, tentando resolver esse mistério, porque eles terem ganhado assim uma viagem parece muito estranho. Então agora a cena corta para eles estando em um barco, indo para a ilha, quando eles vão perguntar ao capitão quanto tempo falta para eles chegarem. A gente já chegou, Ok, a gente já chegou. E ele era um velho muito esquisito e conta que amanhã é a última viagem da ilha por conta dos zumbis. E o velho também fala que volta no dia seguinte para pegar eles antes do sol se pôr. E se eles não estiverem por lá, eles ficam. E também dois nativos falam para eles irem embora, mas eles não vão. E sem os mistérios, eles acabam percebendo que eles não têm nada a ver um com o outro. Só que nisso, um coqueiro cai bem na cabeça deles, quando eles estão em uma van, e que parece ter sido cortada por um gato gigante. Sem contar também que a roda da van também foi cortada. Então eles precisam ir andando até o resort. E que era o mesmo resort, só que com um nome um pouco trocado do primeiro filme. Vou também deixar o link aqui nos cards pra vocês ir lá ver depois. E eles até relembram parte da história do filme da Ilha Zumbi. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. E eles são recepcionados pelo gerente, que era o Alan. E o livro onde os hóspedes assinavam também tinha 2 páginas rasgadas. E lá também tem várias câmeras por todos os lados. E o Alan apresenta para eles o Jack, Linda, Mona e Brigitte. E eles parecem meio que personagens do filme anterior. E eles não pegam nada para comer. A reação dos outros fica um pouco esquisita quando Fred, Velma e Daphne perguntam sobre os zumbis. Já os Salsicha e Scooby vão passar por uma sessão de massagem, mas são os zumbis que fazem. E eles fogem correndo e batem de frente com Fred, tentando abrir a porta da garagem para ver se a máquina mistério estava lá. Daphne, Fred e Velma desacreditam do Salsicha e do Scooby falando que eles não viram zumbis de verdade. Eles somem e vão se esconder dentro do armário da cozinha, mas eles não tinham visto que tinha um botão e que eles acabam escorregando e parando dentro de uma caverna. Lá tinha uma estátua de um gato gigante e de um zumbi. E de volta ao resort, Daphne e Velma estão procurando por Salsicha e Scooby e se seguram para não tentar resolver esse mistério. E o Fred começa a olhar por uma janela e começa a pensar em uma máquina mistério. E nisso, Salsicha e Scooby entram correndo e vários zumbis aparecem do lado de fora do resort. Então eles liberam Fred, Velma e Daphne para resolver o mistério. E eles protegem as portas e janelas, junto com o Alan, enquanto o Fred tenta fazer uma armadilha. O Fred consegue capturar eles, mas o gato gigante aparece e também estava por lá, e coloca fogo na cortina do resort. Então começa a sair água pelo aspersor, que é aquele bagulho que fica no teto, e os zumbis começam a meio que a se derreterem. E eu fiquei tipo, ah não, lá vem. E esses zumbis eram as pessoas que trabalhavam no resort. E nossa, essa ninguém sabia realmente. E então Daphne conta que realmente foi a armação para os Salsicha e Scooby ganharem aquele sorteio. E esses outros empregados que faziam zumbis eram atores contratados, por isso que tinham várias câmeras pelo resort, porque eles estavam em um grande cenário de filme. E o Alan era diretor de cinema. Eu tô tipo, socorro, segura na mão de Deus, isso só vai piorar. Daqui pra frente o filme só piora. Ele já começou ruim, agora vai piorar ainda. E ele queria usar eles pra fazer um filme de sucesso. Nossa, uma ideia inovadora. Ninguém tentou fazer isso em nenhuma vez no filme Scooby-Doo. Se eu não me engano, foi um filme do Lego. Eu vou tentar botar ele aqui também nos cards. E o Alan tinha conhecido eles pelo vlog da Velma.
E surpreendendo ao total 0 pessoas, ele também era o patrocinador anônimo do programa preferido do Salsicha. Porém, não foi ele que tinha cortado o coqueiro de propósito nem furado o pneu da van quando eles estavam chegando no resort. E ele tinha achado o cordão da Simone na ilha. E eles ainda querem gravar o filme. Então uma das cenas começa e aparece uma van bem parecida com a Máquina Mistério. E lá de dentro sai o Silver, que era o dublê do Fred. Inclusive só o Fred tem dublê, mas beleza. E a van era para o clímax do filme. E o Alan fala que o Silver que tem que fazer as cenas de ação. Mas o Fred vai tentar fazer isso no chupa, óbvio. Então o gato gigante faz o Tuxi cair quase que na cabeça do Alan. Mas o Scooby que o salva. E Velma fica doida quando acha o pelo de gato, porque ela quer chegar ao fim do mistério da Ilha do Zumbi, sendo que os zumbis eram de verdade um inferno. Então vários gatos começam a aparecer nas gravações. E ok, beleza, tem um gato que foi ferido durante o filme. Porém também aparecem 3 criaturas. Digo 3 felinas e eles saem correndo para pegar a última barca. Mas o Alan queima ela para poder exterminar o filme. Muito simpático, né? Adorei esse cara, só que não. E o Fred consegue tirar a nova Máquina Mistério que estava no barco. Só que uma dessas criaturas feridas tentam pegar o cordão da Simone que estava com o Alan. E eles se salvam de novo com a ajuda da nova Máquina Mistério. Porém, a cena de perseguição continua e ela termina quando o Salsicha joga os 3 gatos para fora do resort. E o Fred, sem querer, bate a porta na cara do gato gigante. Então o Salsicha leva eles até a caverna que ele encontrou com o Salsicha Scooby. E a caverna tem vários buracos para todos os lados, como se alguém estivesse cavando. Então esses 3 fantasmas estariam procurando o tesouro do pirata Moscar que nunca foi encontrado. E a Mistéria se acha o relógio da lua também. E o símbolo do gato no relógio da lua é igual ao símbolo do colar da Simone. Eles saem de lá e os felinos aparecem, pegam o colar que estava no chão e colocam em cima do relógio. E quando a luz bate em um ponto específico, sai meio que um raio de luz e mostra onde o verdadeiro tesouro do pirata Moscar estava. Só que a Mistéria se fantasia de zumbis e assustam os felinos. E eles caem nos buracos no chão que eles próprios tinham cavado, e eles eram os nativos e o capitão do barco. Também surpreendendo o total de 0 pessoas. Só que eles acham que o tesouro do pirata Moscar não era real, porque aqueles ali eram só biscoitos Scooby embrulhados em papel dourado. Porém, eles não sabiam ainda quem era o gato gigante. Então, policiais aparecem por lá e prendem os 3 gatos. Então, os gatinhos começam a entrar na caverna e a cavar e encontram o verdadeiro tesouro do pirata. E o Alan se aposenta depois que pega uma parte desse dinheiro. E o filme não vai ver a luz do dia. Tudo isso pra nada. Inclusive pra estragar a história do primeiro filme. E impressionante que eles continuam fazendo a Velma insuportável, que ela continua falando que os fantasmas do primeiro filme continuam sendo não reais. É óbvio que são reais no inferno. Então eles decidem juntos voltarem a desvendar mistérios. Inclusive, finalmente, pelo menos depois de tanto filme ruim do Scooby-Doo, o próximo, que é com Coragem, é legal. Mas, enfim, esperem até lá para ele sair. Então o xerife voltou lá também e eles começam a chorar, implorando para ele deixar eles resolverem mistérios. Então ele permite e esse filme incrível, maravilhoso acaba, finalmente. E mano, se esse filme não tivesse nenhuma ligação com o filme da Ilha Zumbi, o primeiro filme, por incrível que pareça, ele poderia não ser tão ruim assim. Por mais que essa seja uma cópia do filme do lado de Lego, que também tem essa história deles gravando um filme. Agora, pegarem a história clássica do filme A Ilha Zumbi, onde os zumbis são reais, os fantasmas de gatos também são reais, e fazerem uma sequência com a Velma sendo extremamente insuportável, falando que aqueles fantasmas não eram reais, e falando que aquele era um caso não resolvido, é sacanagem de ruim. E quem é um animal que tá escrevendo pra Velma ser uma personagem tão insuportável dos filmes do Scooby-Doo, pelo amor de Deus? Alguém demite esse cara por urgência? Jesus Cristo, que coisa horrenda. E pelo amor de Deus, que nunca inventem de fazer uma sequência desse tipo com o Fantasma da Bruxa e nem Invasão Alienígena, pelo amor de Santo Cristo. E assim, eu só dei uma nota 1 pra esse filme, que ele poderia não ser tão ruim se não tivesse nenhuma ligação com a Ilha Zumbi. Fora isso, uma bosta. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que querem ver por aqui, compartilhar com todos os amigos. E sim, eu terminei esse vídeo irritada.